resultados aqui presentes. Eu, Valquíria, estou de superintendente lá no Instituto atualmente. O Matheus é o presidente. E nós estamos aqui com o André Grau, que é o responsável pela avaliação atuarial de 2024. Ele vai apresentar aqui para a gente os resultados. Pessoal, um bom dia a todos. Quero agradecer a presença de cada um. Eu estou passando uma listinha de presença. Eu pedi para começar daqui, ela vai passando para trás. Se todos puderem assinar, por gentileza, muito agradecido. Bom dia, pessoal. Meu nome é André Grau. Eu sou o atuário responsável pela avaliação atuarial deste ano, né, e vou apresentar para vocês os resultados que nós obtivemos e se alguém tiver alguma dúvida, fiquem à vontade, né? No final a gente abre para debate ou se vocês preferirem deixar as dúvidas lá para o final, fiquem à vontade, mas vai ter tempo aí para depois para a gente discutir a situação, né? A avaliação atuarial ela começa, né, com a obtenção da base de dados dos segurados, né? Segurados são os nossos servidores ativos, os nossos aposentados e os nossos pensionistas vinculados lá ao IPZEM, né? Os dados são de dezembro de 2024, né? A base de dados dos servidores é de dezembro de 2024 e a data focal da nossa avaliação também é 31 de dezembro de 2024. Então, os dados que nós vamos apresentar para vocês são todos referentes a 31 de dezembro de 2024. Bom, o objetivo da avaliação atuarial, né, é sempre, agora até é um termo constitucional, foi colocado lá na nossa Constituição Federal pela reforma da Previdência, na emenda constitucional 103, lá de 2019, nós temos por obrigação constitucional estabelecer o nosso equilíbrio financeiro e atuarial, né? Equilíbrio financeiro e atuarial, bem simples, né? A ideia é bem simples. A equivalência aí, né, entre as nossas contribuições, as contribuições que a Prefeitura faz lá para o Instituto, as contribuições dos próprios servidores, somados aqueles rendimentos que nós conseguimos lá no mercado financeiro, né? O dinheiro lá do Instituto ele é investido, esses investimentos trazem para a gente, né, rendimentos, e essas contribuições somadas aos rendimentos têm que ser suficientes para garantir aí o pagamento das nossas aposentadorias e pensões, né? Nós temos uma outra obrigação constitucional, né, que nós não podemos deixar de lado, que é sempre também a viabilidade financeira e orçamentária do ente, né, do município como um todo, de suportar aí o nosso custeio previdenciário, né? De forma, eu vou falar daqui porque tem bastante coisa, eu vou passar tudo e vou explicar, né? De forma bem simples assim, para que vocês entendam, né, o que a gente faz na avaliação. Na verdade é um sistema, né, que faz isso, é um software que nós temos, bastante complexo, né? Vocês devem imaginar que não é simples a gente querer projetar, né, a vida de cada um, né? Acho que a maioria aqui é servidor, né, é segurado lá do Instituto, a vida de cada servidor, né, toda a vida, desde da atividade agora, como servidor ativo, depois da aposentadoria, o falecimento, né, a pensão que pode deixar. Então, é feita uma projeção aí de pelo menos 75 anos, né? Agora, com a geração futura, depois eu vou falar para vocês, estende um pouco mais, mas o sistema pega aquela base de dados que é lá de 31 de dezembro e faz a projeção, né, ao longo de toda a vida dos nossos servidores. O servidor ativo, ele vai até a aposentadoria, né? Nós sabemos a data da... Nós sabemos a data da aposentadoria pelos tempos de contribuição que nós temos cadastrados lá na base. Depois que o servidor aposenta, nós projetamos o servidor até o falecimento. É claro que é uma média, né? Para essa média nós utilizamos esse ano a tábua de mortalidade do IBGE 2023. Então, pela tábua a gente tem uma noção, na média, claro, quando cada um vai... E aí, então, falecendo, pode ali deixar uma pensão, né, caso tenha ali um dependente daquele titular, né? Então, aí falecendo o dependente, também pela expectativa de vida da tábua de mortalidade, a gente tem um ciclo completo aí, né, de cada servidor. O sistema
faz isso individualmente, servidor por servidor, né, aposentado por aposentado, pensionista por pensionista, e a somatória de todo esse tempo, de todas essas projeções, são os resultados que nós vamos apresentar para vocês. Né? Vocês devem imaginar que né, que tem um sistema bastante complexo por trás, né, para fazer essas projeções, mas a ideia é bastante simples. Né? Passando aqui, nós partimos agora para os regimes financeiros. Né? Nós temos 2 modelos de regime financeiro para financiar a nossa previdência. Né? O primeiro deles, nós somos obrigados pela portaria 1467, né, a portaria do Ministério da Previdência, que determina como nós devemos gerenciar lá o Instituto. Nós somos obrigados a praticar a capitalização, e a ideia da capitalização é que, né, o próprio servidor, quando ele ingressa no serviço público municipal aqui, com as contribuições dele e as contribuições do ente sobre ele, essas contribuições vão sendo investidas no mercado financeiro. Né? Nós temos os rendimentos dessas aplicações, e o servidor, quando ele, na data da aposentadoria dele, ele vai ter formado uma reserva, né, um valor financeiro suficiente para custear a própria aposentadoria dele e a pensão que ele possa deixar. Né? Então, essa seria a ideia da capitalização. Então, o servidor que entra, o dinheiro dele vai sendo investido, né? E depois, no final, quando ele se aposenta, a gente usaria esse dinheiro para custear o benefício de aposentadoria e a pensão dele. Né? O outro modelo é a repartição simples. Né? É um modelo que é aplicado lá no INSS, por exemplo. Né? Lá eles não têm capitalização, eles não têm dinheiro. Né? Nós tínhamos lá, em 31 de dezembro, cerca de 12 milhões. Né? O INSS não tem dinheiro, eles trabalham em repartição simples, onde a ideia é as atuais contribuições. Onde que eu preciso ficar? E o computador ali? Você passa para mim? Tudo aqui. Bom. Voltamos. Então, na repartição simples, a gente usa as atuais contribuições, né? O servidor contribui, o ente federativo, né? O município, a prefeitura contribui. A gente usa esse dinheiro para pagar os atuais benefícios, e o que falta, o ente federativo complementa. Então, lá no INSS, sempre falta, né? Todo mês falta, o governo federal é obrigado a aportar um valor para completar aquela folha ali. Então, esse é o modelo, é a repartição simples. Né? Aqui, na verdade, em Monte Belo, nós estamos praticando um misto dos 2 modelos. Né? Primeiro porque o servidor que entra, nós não conseguimos separar lá toda a contribuição dele. Né? Nós usamos parte das contribuições atuais para custear, né, o nosso déficit lá do passado. Quando eu mostrar os fluxos para vocês, vai ficar mais fácil de entender isso. Né? Mas a ideia é que nós temos um modelo misto. Né? Nós não temos uma capitalização plena, né? Senão o nosso dinheiro estaria crescendo num volume muito mais alto. Nós usamos parte dessas contribuições para custear as atuais aposentadorias e pensões. Pode passar. Pode passar o plano. Bom, os nossos dados, né, já na parte prática, o nosso plano previdenciário. Pode passar o plano. Nós tínhamos lá, como eu disse para vocês, em 31 de dezembro, 399 servidores ativos, né, um número consideravelmente maior do que era o ano passado. Depois vai mostrar o comparativo. Né? 223 aposentados e 37 pensionistas. Né? A gente percebe que a proporção, né, de aposentados e pensionistas, ela é razoavelmente grande, né? Frente aí à quantidade de ativos, o que está, né, levando a gente, o Instituto, à situação que é bastante delicada. Né? Nós vamos falar dela, principalmente por conta, né, desse quadro aí, essa proporção que nós temos de servidores aposentados e pensionistas frente aos nossos, pode passar, servidores ativos. Né? A expectativa de aposentadorias da nossa massa, né, ainda está baixa, né, as aposentadorias. Lá para frente nós vamos ter um pico lá, né, e a última aposentadoria está prevista lá para 2060. Pode passar a próxima. Bom, com a base de dados, nós temos também as premissas, né, premissas atuariais,
financeiras que nós usamos para fazer as nossas projeções. Né? A primeira delas, já falei para vocês, nós tínhamos lá de patrimônio, né? O Instituto tem de patrimônio em 31 de dezembro, 12 milhões e 200, né? É o valor lá que está investido, né? E traz os rendimentos para a gente. A taxa de juros que nós utilizamos para fazer as projeções, que é a mesma que é utilizada para fazer a meta atuarial dos investimentos, né? O pessoal do Comitê de Política de Investimentos aí sabe, né? da meta atuarial, que é aquilo que nós precisamos fazer o nosso dinheiro render. 4,82, a meta é 4,82, mais o índice de inflação, né? O IPCA. O crescimento salarial considerado real, né? Ou seja, sem considerar a inflação, de 1% ao ano. A compensação financeira ou compensação previdenciária, que é aquilo que a gente espera receber lá do INSS, né, os nossos servidores, antes de ingressar no serviço público, tem alguma contribuição lá feita ao INSS, né, antes de ingressar. Quando o servidor aposentar, se ele usar esse tempo de contribuição para o INSS, o INSS vai ajudar a gente a pagar, né, o benefício daquele servidor. Então, nós consideramos que de todos os nossos benefícios, esse vai custear 5% deles. Né? Nós utilizamos, esse ano tem uma novidade, né? A 3811 foi publicada em 2024, em dezembro agora, né? Ela permitiu que a gente usasse a geração futura no nosso cálculo. O que é isso? Né? De forma bem simples. No ano passado, nós éramos proibidos de considerar que novos servidores, né, vão ingressar no serviço público aqui. Né? Já daria uma grande diferença, né? Porque só o ano passado nós tivemos bastante contratações, né? Então, até o ano passado nós não podíamos considerar, né, esse pessoal que certamente em algum momento vai ser admitido, né? E então, a partir desse ano nós podemos considerar, e a gente sabe que, né, os servidores que são agora, eles não têm direito à integralidade, não têm direito à paridade, né, aqueles servidores anteriores lá a 2003 tinham, né? Não tem mais aquelas incorporações que a própria 103 proibiu. Então a gente sabe que eles são previdenciariamente muito mais saudáveis, né, do que a atual massa que nós temos. Então, os estudos mostram que toda contratação ela é saudável, né, ela traz alívio, aí, vamos dizer assim, né, para a nossa situação. E aí então, quando a gente passa a poder considerar essa premissa, o nosso cenário melhora um pouco. Né? A tábua de mortalidade, já falei para vocês, a IBGE 2023, né? Os tempos de serviço que a gente usa para apurar a aposentadoria, né? E também o comprévio. O grupo familiar, que são dependentes, é importante que a base de dados de vocês esteja bem completa, né? Bem atualizada, principalmente no quesito dos dependentes, para a gente saber, né, se aquele servidor falecendo vai deixar uma pensão ou não. E, finalmente, a taxa de administração lá do Instituto em 3,60%. Pode passar. As alíquotas de contribuição, as nossas alíquotas, né? 21,13% da prefeitura, doente, né? 14% do servidor, e o servidor aposentado, pensionista, né, que ganha acima do teto, contribuir lá com 14% também sobre a parcela que excede o teto do INSS. Pode passar. Bom, do ano passado, né, 2024, para este ano, o ano passado nós tínhamos um déficit de 148 milhões de reais, né? Este ano ele cresceu ali um pouco só, né? Praticamente, atuarialmente, os resultados são equivalentes, né? O déficit foi para 153,8 milhões de reais, né? É natural, né, que o déficit cresça pelo menos 10% mais ou menos todo ano, né, por conta da própria taxa de juros, da nossa meta atuarial, né? Ele cresceu menos aí do 5%, muito provavelmente por conta, né, dessas novas admissões que nós tivemos, que deram aí uma segurada, né, nesse crescimento do déficit que a gente vem observando ao longo do tempo. Né? A gente consegue ver, né, o ano passado nós tínhamos 273 servidores ativos lá na base do cálculo atuarial, este ano 399. Né? A folha aumentou consideravelmente, né, de 906 para 1.290. Né? A dos aposentados também cresceu aí, né, de forma significante, de 820 mais ou menos para 930. Né? E dos pensionistas, aumentamos 5 pensionistas lá, 64 mil para 77 mil, um impacto menor. Bom, né, ficou meio ruim de ver aí, com certeza, né?
Nós, né, o pessoal do Instituto, depois, né, dessa apresentação, vai disponibilizar o caderno de avaliação, tem lá todas essas informações. Na tela aí nós temos, né, que eu acho que é o foco da discussão aqui, aquela planilha de aportes, né? Então nós temos um déficit atuarial, nós temos que propor um plano de equacionamento do déficit atuarial, né? Nós temos um plano vigente, para esse ano tem a previsão de um aporte de 7 milhões e 800, né? Esse plano, como eu disse para vocês, o déficit ele cresceu um pouco, né? Mas foi pouco perto, né, da grandeza e do que era esperado ele crescer. Mesmo com um déficit um pouco maior, nós temos uma facilidade maior de pagar, né, esse déficit, por conta das nossas receitas, né, da nossa folha de pagamento. Nós observamos que, sei que está meio difícil, peço desculpa, né, está meio difícil de chegar, mas a gente percebe que ali os 3 últimos anos, né, vocês não tem uma... Não tá. Bom, né, o atual plano de amortização, ele equacionaria o déficit aí 3 anos antes, né, do previsto, né, então ele está um pouco acima, né, do necessário, e também, né, volumoso, né, é um valor elevado de amortização, né, mas não tem como a gente promover, né, pensando na equilíbrio financeiro atuarial, um valor menor, né, do que esses 7 milhões. Mas, de maneira geral, o plano ficou mais enxuto, né, nós temos mais facilidade, vamos dizer assim, de pagar o nosso déficit atuarial este ano do que tínhamos o ano passado, e isso está refletido aí, né, nos valores menores aí de aporte que a gente consegue promover ao longo de todo o tempo da amortização. Então nós reduzimos no primeiro ano, mas reduzimos também em todos os outros anos, né, de forma homogênea. Certo. Né? Só para reforçar aqui esse aporte, né, nós temos aquelas alíquotas de contribuição normal, que eu mostrei ali atrás, 21 e 13 da prefeitura, né, dos outros órgãos, e 14% do servidor.
essas são as nossas alíquotas normais. Então, a prefeitura já repassa esses 21 e 13 e os servidores contribuem com 14%. Né? Essas alíquotas não são suficientes para promover o equilíbrio financeiro atuarial, nós precisamos de um aporte, ou seja, de um repasse a mais, né, principalmente da prefeitura, para cobrir esse déficit atuarial. Então, esse aporte que nós estamos falando, esses 7 milhões, né, que hoje são 7.800, existe a possibilidade, né, de baixar para 7, é um repasse extra que a prefeitura faz, além daquelas contribuições normais, né, para promover o equilíbrio deste déficit atuarial. Então, para ficar bem claro para vocês, é desse aporte que nós estamos falando. Então, nós tivemos, né, basicamente, como eu disse para vocês, aumentou cerca de 5 milhões, é um valor pouco expressivo, né, para a grandeza dos nossos números. O nosso plano de amortização vigente ele é suficiente, né, mas existe a possibilidade, né, da gente revisar esse plano. Né, as contratações que nós tivemos no passado aumentaram aí, né, os volumes aí das nossas contribuições, e isso permitiu que a gente propusesse uma redução, né, dessas alíquotas, aí, desses aportes, desculpa, que a prefeitura tem que fazer a mais, né, para custear esse déficit atuarial. Né. Então, basicamente é isso, né, a apresentação. O cálculo veio essa proposta, né, de redução dos valores dos aportes, né, e o diagnóstico que nós fazemos, né, é uma situação bastante delicada, né, a situação previdenciária do Monte Belo é bastante delicada, né, a situação é grave, né, nós temos vários, nós chegamos esse ano a 90 clientes, né, nós temos contato aí com cerca de 90 tipos de previdência como de vocês, e, né, se a gente fosse classificar entre uma situação grave, média e tranquila, né, Monte Belo certamente está ali, né, daqueles que estão numa situação. Alguém faltou assinar a lista de presença aí? Né? Acho que eu vou ajudar a senhora. Lá no fundo. Só pode voltar um pouquinho? Nós chegamos atrasados e a gente quer saber qual que é realmente, de fato, o problema. Certo. Por que é esse déficit? O que aconteceu para estar nesse déficit? Certo. Né, é o que na verdade, eu comecei a fazer, né, eu só apresentei os números, né, e agora a gente passa a, né, fazer aí uma leitura, um diagnóstico da situação. Né. Basicamente, o grande problema, e isso não é um específico do Monte Belo, é geral. Né, nós temos dois benefícios, né, que já foram extintos lá desde 2003, né, com a emenda 47, né, que são os benefícios da integralidade e da paridade. Né? Eles são benefícios que são totalmente avessos aí, né, à ideia da capitalização. Né? São benefícios muito caros. Né? Se não tivessem sido extintos lá em 2003, nós não teríamos mais previdência própria, como temos aqui o Instituto de Previdência. Porque é impossível, e eu como atuário digo, é impossível custear, né, os benefícios de integralidade e paridade em capitalização, como deve ser o nosso instituto, né? Porque a gente vai fazendo as contribuições, a gente vai lá e investe essas contribuições no mercado financeiro para esses rendimentos ajudarem a gente a custear os nossos benefícios, e aí chega no final, né, o servidor leva lá o último salário, né, para o valor do benefício, e a gente percebe que ao longo de toda a vida do servidor nós não tivemos as contribuições proporcionais ao último salário. Ele foi crescendo, né, ao longo do tempo. Né. É um benefício que era constitucional, né? Não existe nenhum tipo de debate em tirar esses benefícios, né? Isso fica muito tranquilo, mas, né, ainda hoje, eu acredito que a maioria dos benefícios que estão sendo concedidos ainda são de servidores que têm direito à integralidade e paridade. Né? Por isso que nós temos um déficit atuarial tão elevado, né? E temos também uma parcela aí de que desde que o Instituto de Previdência foi criado, né, as alíquotas não eram, né, suficientes. Agora que nós temos alíquotas, né, robustas aí, que são capazes de minimamente manter o nosso modelo, né? Então é um problema principalmente histórico, né? Se a gente fizer uma avaliação atuarial, como eu disse para vocês, só desses novos servidores que ingressaram no ano de 2024, foram bastante servidores, vocês veriam que
a previdência desses servidores ela é bastante superavitária. É o contrário, sobra, né, não tem déficit, sobra contribuição, sobra recursos lá para estes novos. Então, basicamente, o nosso problema está lá naqueles benefícios mais antigos. Né? Como eu disse para vocês, são benefícios que já foram extintos desde 2003. Todo mundo que ingressou depois de 2003 não tem direito a esses benefícios, né? Mas, mesmo assim, a maior parte do nosso quadro, né, os que já estão aposentados, vieram com esse, né, com direito à integralidade e mantêm agora a paridade, e os que ainda estão se aposentando ainda têm, né, na sua maioria, direito também, o que vai, né, enquanto esse pessoal estiver se aposentando, estiver recebendo os benefícios, nós vamos ter esse problema, né, do déficit ainda crescendo. A gente percebe que existe uma tendência do déficit crescer, principalmente por conta desses benefícios. Né? Então, cada município tem, né, o seu histórico, tem município que as alíquotas iniciais eram 2% da prefeitura, 1% do servidor, né? Tem municípios que o dinheiro foi usado para outra coisa e não foi devolvido, enfim, tem várias histórias, mas, né, quando a gente faz uma análise mais detalhada, né, muitas vezes nós somos contratados para fazer uma auditoria mesmo, né, no que aconteceu, né, e pelo menos 80% do problema, 80% desse déficit de vocês tem a ver, né, com a integralidade e a paridade. São dois benefícios que são muito caros, né, muito onerosos, e a gente percebe que, como eu disse para vocês lá no começo, né, eu mostrei, o pessoal chegou atrasado, eu mostrei o quadro, né, de segurados que nós temos cerca de 60% de servidores ativos e 40% de aposentados e pensionistas. Então a gente percebe que houve aí um envelhecimento, vamos dizer assim, do nosso quadro de segurados. Né? Nós temos uma proporção grande de aposentados e pensionistas frente ao número de ativos que nós temos. Né? Então, uma solução, né, vamos dizer assim, eu fico até um pouco, né, chateado de pegar um caso como de vocês, porque não tem muita solução atuarial. Né? Eu vou passar o próximo, eu trouxe mais um slide até para a gente, né, falar sobre isso aqui. Tem vereadores aqui também, tem vereador ali, né? Então, até que, né, certamente vai ventilar para ele a possibilidade de extinguir os públicos, né, se não é melhor a gente extinguir. A gente percebe que se a gente olhar o nosso fluxo, né, nós temos ali 12 milhões e 200, a previsão no final deste ano seria 13 milhões. Né? Então, tem 800 mil aí no nosso patrimônio crescendo. Ou seja, praticamente a nossa previdência ela não é capitalização, ela é praticamente uma repartição simples. Né? Ou seja, nós estamos no limite, não tem solução atuarial ali para a gente colocar, porque é um problema financeiro. Nós temos 14 milhões e 200 de despesas previstas, né? E temos uma estimativa de receitas aí de 15 milhões. Né? Então, sobra 800 mil ali só. Né? Nós estamos ali praticamente em repartição simples só. Né? Então, não tem muito o que fazer. Né? O município tem que suportar esses benefícios. E aí, a solução de longo prazo que nós vemos é, de fato, né, como esse ano foi muito bom, 2024 foi muito bom, nós tivemos uma grande reposição dos quadros aí, né? É só mesmo com essa reposição, com praticamente o falecimento desses atuais servidores que se aposentaram lá com a integralidade, que tem a paridade, né? Que a coisa vai. Né? Então, assim, é uma medida de... Não, é isso que eu estou dizendo. Não. Eu só estou falando aqui, né, o futuro da nossa previdência são as contratações. Né? Vamos lá. Houve informações de que teve aumento de salário para professores e aposentados. Procede? Teve receita para isso? Não é minha área, né? Essa área financeira, né? De fato, os reajustes, os aumentos, tudo isso impacta, né, o cálculo atuarial, tanto que a própria portaria determina que, lá no artigo 69, todo reajuste que for ter feito, né, que for dado, precisa fazer um impacto atuarial, né, para ver se não vai piorar a situação do seu equilíbrio financeiro atuarial. Né? Então, só para completar o que eu estava dizendo, né, estou falando das contratações, é claro que o município tem os limites da lei, pode ou não pode contratar, mas, como eu disse, né, toda contratação, né,
de servidor estatutário, vinculado lá ao Instituto, ajuda a gente a melhorar a nossa situação. Né? Então, de fato, né, é uma das soluções. Agora, se vocês querem entender a longevidade do nosso Instituto, né, como eu disse para vocês, nós estamos fazendo uma projeção de pelo menos 75 anos. Né? Eu certamente não estarei aqui daqui a 75 anos, acredito que, né? Mas ninguém aqui talvez. Né? A senhora disse que vai estar. O senhor questionou a gestão atual? Como? Houve esse aumento? O senhor falou que não tem essa informação, mas assim, e tem como o senhor saber disso? Volta lá naquele comparativo, por favor. Assim, a gente, pela folha, né, nós temos ali, o ano passado, 273 servidores ativos e uma folha de 906. Né? E aí nós temos 399 agora com uma folha de 1.990. Atualmente, eu faço essas análises, né, para entender por que o déficit cresceu, mas eu não vejo, não sei se foi dado, não, porque tá ali, foi dado um aumento expressivo, mas aqui não está aqui nos meus números. Então, se foi dado um aumento, não refletiu tanto na base, ou então a base pode estar errada. Né? O único aumento atual foi os 5%. Mas esse ano, E o ano passado também. isso tudo aqui, como eu disse, né, acho que vocês chegaram atrasados, todos esses dados são referentes a 31 de dezembro de 2024. Tudo que aconteceu em 2025 não interfere em nada aqui, vai ser, né, abrangido aí pela próxima avaliação atual. Né? Então, são dados de 2024. E a folha também dos aposentados, né, apesar dela ter crescido ali cerca de 12%, assim, teve uma paridade ali, mas nada assim que falasse, nossa. Não, eu só questionei porque o senhor falou que esse déficit é anti-ano. Sim. De anos atrás, então não é do ano passado. Mas é isso. De que ano? Não. Muitos anos. Nasceu lá atrás, ninguém, cada Desde que nós. Desde que o município contratou. Desde que o município contratou os servidores com direito à integralidade e paridade, nós já vínhamos formando déficit atuarial. Né? André, eu acho que elas vão entender melhor se falar qual seria saudável o saldo do Instituto hoje e o que nós temos de reserva, entendeu? Então. Acho que elas vão entender isso que eu passo a... Se fosse quanto que deveria ter de dinheiro no Instituto, né? Se a lição de casa tivesse sido feita desde o começo, né? Eu diria que mais 153 milhões, que é o valor do nosso déficit. Né? Mas, como eu disse para vocês, não seria tanto assim, por quê? Porque mesmo nos municípios, né, nós temos municípios por aí que criaram um instituto não tão, né, antigo assim, são os institutos mais novos, e desde o começo as alíquotas de contribuição já eram, né, altas, 22% patronal. Tem um município que criou o instituto em São Paulo em 2011, 2012, as alíquotas em 22 e 12 do servidor, mesmo quando era 11 do servidor, eles já praticavam 12, né? E mesmo assim a gente percebe, sempre contribuiu, a prefeitura nunca deixou de contribuir, nunca teve nada, né, irregular ali, e mesmo assim eles apresentam um déficit atuarial porque tem benefício de integralidade e qualidade, que é quase que impossível de nós prevermos na avaliação o impacto desses benefícios na Previdência. Né? Então, assim, eu digo para vocês, existiram várias situações, né, cada município tem a sua, né, no passado, mas, né, 80% pelo menos do nosso problema é inerente ao benefício da integralidade, principalmente a integralidade e a paridade. Então, assim. Eu não sei, acho que. Nosso servidor disse que tem. Integralidade, eu falei para vocês, né, quando você tem o direito à integralidade, anterior a 2003, você se aposenta, você ganha 5 mil, então o benefício de aposentadoria vai ser 5 mil. Né? Então era para ter cento e tantos milhões? Não. De que? Como é que é? Quanto que era para ter? Seria impossível a gente fazer essa conta. Você respondeu para o A menos que a gente fizesse uma auditoria completa, assim, desde o dia que. Mas quanto mais ou menos? Viu? Respondeu para o Então, um valor, com certeza um valor maior. Né? E quanto que tem? 12 milhões. 12 milhões. E quanto que o prefeitura repassa por mês? Por mês? Por ano? Por ano, Volta para o 7 milhões só de aporte, né? Tem a alíquota patronal, a última. Atualmente é 7,800. Aí ele fez esse cálculo para baixar para 7. Olha lá, Certo.
Tem? Eu até peço desculpa, né? Ficou muito longe aqui, dos meus números ali, mas né, o 7.800 é só o aporte. Além do 7.800, tem 21,13% da folha que a prefeitura repassa também. Né? Não é mais. Tem a do servidor, o total do servidor com a do patronal, mais o COPREV que a gente espera receber, está dando 14 milhões e meio. Por mês ou por ano? Por mês, 21,13%. E a paridade, né, já que a Val pediu para explicar, paridade, quem tem direito à paridade é aquele aposentado que quando o servidor da ativa tem um reajuste, né, que é da mesma carreira ali, ele também leva o reajuste da ativa. Né? E aqueles que não têm direito têm o reajuste lá pelo INSS, se não me engano. Né? São dois benefícios aí que são caros, né? Já estão extintos, como eu disse para você, desde 2003, todo mundo que entrou depois de 2003 não tem direito, mas nós ainda estamos sofrendo, né? Aí as consequências aí, estamos tendo que pagar esses benefícios. Né? A outra solução que tem, né? Acho que tentou, pode falar. A prefeitura repassa 7 milhões ao ano. E esquenta, quantos funcionários estão contribuindo? Quanto que dá? Ó, a primeira coluna ali, nós temos as contribuições previdenciárias totais. Né? Nós temos 14 milhões e meio. Então, desses 14 milhões e meio, 7.800 é aporte, né? E do que sobra, 14% é servidor, 21,13% é prefeitura. Então, assim, eu não tenho os números exatos aqui, se vocês quiserem eu posso abrir o que eu abro. Moço, o que você está falando aí, igual a Dilson está perguntando, é que tem os descontos do, vamos falar INSS, mas é do IPCEM, tem os descontos do servidor que desconta deles, certo, que é repassado, ali. E a prefeitura com o patronal tem mais os 21%, Isso, não é isso? perfeito. Somando a isso. Isso. Mas, além disso, 7.800 milhões. Isso, mas além disso é o 7.800. Mas eu queria fazer 3 perguntas para o senhor, que eu não vou perguntar mais não. Primeiro, o senhor falou que a partir do ano passado, todas as pessoas contratadas ou cargo de confiança, essas contribuições ela iria para o INSS. Agora vai para a prefeitura. Cargo de confiança só os é INSS. Só os cargos de confiança é INSS, mas os contratos para o IPCEM. Isso. Certo? Entraram aí centro. Certo. E depois. Efetivo, estatutário. Então, isso que eu falar, os contratos temporários. Não, temporário não. Os temporários vai para o INSS? Tá bom. Outra coisa, esse problema do IPCEM aqui em Monte Belo, ele já vem vindo há muito tempo, né? Não é agora, o prefeito agora, a gestão passada que pegou isso, ele vem vindo há muitos anos. Mas eu queria perguntar para o senhor, no seu conhecimento, existem outras cidades mineiras que enfrentam esse mesmo problema que Monte Belo vem enfrentando, ou se já teve e resolveu? O que o senhor fala para nós? Na verdade, sim, existem sim outros municípios, né, com uma situação bastante grave, né, e estão na mesma situação. Só vai resolver isso quando eu disse para vocês, né, vocês ficaram meio chateados, porque eu estou falando de futuro, né, só com o tempo, né, com o falecimento desses aposentados, isso que é uma coisa natural, faz parte, né, inclusive das nossas projeções, que a situação vai, né, nós ainda vamos, como eu disse, ainda a tendência é piorar um pouco, por conta desses benefícios que ainda tem direito à integridade, paridade. Enquanto esse pessoal estiver aposentando, nós não vamos ver o déficit diminuindo, né? Não se iludam, não cobrem isso do gestor ou do prefeito, o déficit tem que diminuir, não vai diminuir enquanto não acabar. Todos os servidores que têm direito à integridade, a gente vai continuar crescendo, como eu disse para vocês, o déficit cresceu menos do que deveria crescer por conta, né, dessas contratações, então ajudou a segurar, a diminuir o impacto da integralidade, né? E, de fato, a prefeitura tem que sustentar isso. Não tem solução mágica. Como eu disse para os vereadores aqui, vai vir sempre aquela questão de vamos extinguir o Instituto de Previdência. Né? E aí eu quero mostrar para vocês, nós temos 14 milhões e meio de receitas previdenciárias, certo? E nós temos 14 milhões e 200 aí, né, de despesas previdenciárias. Né? A extinção do Instituto de Previdência faz com que toda a nossa receita vá lá para o INSS, certo? E nós tenhamos que pagar as nossas despesas, certo? Então hoje nós usamos as nossas receitas, 14 milhões e meio, para pagar 14 milhões e 200 de despesas. Se
nós extinguirmos, nós vamos dar todos os 14 milhões lá para o INSS e vamos aguentar a folha sozinhos sem nenhuma contribuição. Né? Então, assim, é o suicídio aí do município, né? É o suicídio previdenciário. Seria uma loucura aí a gente dar, né? E a gente sabe, como eu disse para vocês, os iminentes ficam para a gente, né? Ou seja, a grande maioria das pessoas que têm direito à integridade e paridade vai ficar para a gente bancar e nós vamos mandar para eles os novos, que são saudáveis, que são aqueles que estão ajudando a gente a resolver nosso problema, e as contratações, né, desse último ano deixou isso bem claro. Né? Então, assim, é uma possibilidade que vai, né, ser muito mais caro, né, e vai levar a gente, de fato, aí, a inviabilizar o município só por conta da questão da previdência. E a gente tem que pensar ainda que, conforme o tempo vai passando, esses servidores que nós mandamos lá para o INSS, eles vão ter compensação previdenciária, porque o tempo que eles contribuíram aqui no Instituto, o INSS vai cobrar da gente. Então nós vamos ter uma folha ainda maior no futuro dessas compensações que eles vão vir buscar da gente. Né? Então, assim, se aparecer um abençoado aqui falando, vamos extinguir o que é melhor, né? Já pode antecipar a tábua de mortalidade dele, a terra dele no fundo, e não falem disso, porque é uma loucura, assim, é uma ideia. Né? Tá bem ali na tela para vocês. Né? Toda a receita vai para eles e toda a despesa fica para a gente. Só para entender melhor, quem está efetivo até 2003 vai permanecer como estava, né? Não estou falando da reforma aqui, né? Já que a senhora, né, enfocou aí, né, eu preciso falar para vocês, né, que existe, parece que foi tentado passar a reforma aqui, não passou na Câmara, né, parece que não, mas eu acho que vocês precisam, né, enquanto gestão de previdência, pessoal de previdência, vocês precisam de fato, né, analisar a viabilidade financeira do município, né, e ver se de fato a gente consegue sustentar, né, a nossa previdência sem essa reforma. Né. A reforma, como eu falo para vocês, não vai resolver de imediato o problema de qualquer um, porque nas despesas não vai mexer em nada, não vai aumentar a receita também, milagrosamente. Então nós vamos ter a situação atual da mesma forma, só que ao longo do tempo ela daria ali uma certa, né, um certo alívio ali para os nossos números aqui. Né? Então, Qual assim, seria a sua sugestão para amenizar esse problema? Dada a gravidade da situação, eu acho que vocês precisam considerar, né, com bastante prudência, implementar a reforma da Previdência como foi feito lá na União. Né? Então, assim, é uma decisão do município, né? O prefeito precisa propor, a Câmara precisa aprovar. Né? É uma sugestão, diminui o déficit atuarial, né? Isso é indiscutível, né? Mas o servidor tem que trabalhar por mais tempo aí para. É algo que, naturalmente, nós vamos ter que, em algum momento, nós vamos enfrentar essa discussão, né? Porque as idades de aposentadoria hoje, dado aí o aumento que nós estamos observando na expectativa de vida, né? Nós estamos, felizmente, vivendo mais. Né? Então, em algum momento, nós vamos perceber que não faz tanto sentido assim, né? A gente aposentar ali com 55, principalmente as mulheres, vão viver até uns 100 anos, então aposenta com 55, vive até uns 100 anos e a conta não fecha. Né? O servidor precisa entender que a previdência deles, vocês precisam entender que a previdência de vocês, ela é contributiva. Né? A gente precisa contribuir para a gente ter isso lá no futuro. Se a gente não tem a contribuição equivalente, claro, o ente federativo ele é obrigado a repor. Mas se a gente não entregar um modelo que seja viável, que não vai viabilizar a prefeitura, né? Daqui a pouco a própria população que acaba sendo prejudicada pelo dinheiro que é colocado na previdência, vai começar a querer providências aí, né? Inclusive talvez até falar da extinção. E a extinção é péssima, porque se a gente fosse para o INSS, a gente já teria reforma lá, a gente não teria 12 milhões de garantias, enfim, né? Seria a nossa derrota aí, enquanto gestão de previdência. Então, assim, eu recomendo que vocês, né, inclusive os servidores que farão, né, terão o benefício dessa aposentadoria no futuro, né, vocês considerem, né, se de fato não vale a pena fazer um esforço agora para ter uma situação mais garantida lá no futuro. Se nós não tivermos garantias, né, eu, como atuário aqui, não sei dizer, se de fato daqui 20 ou 30 anos a prefeitura vai ter condições aí de bancar. Né? Então, é algo que vocês precisam, como eu disse, em conjunto aí, né, servidores, vereadores, o prefeito, decidir se de fato, né, não faz sentido a gente fazer uma reforma nesse momento. A minha opinião, né, é só a minha opinião, não muda nada, é que vocês de fato deveriam fazer sim, e implementar a reforma pela situação que nós chegamos, certo? E mais?
Pode falar. Os contratos temporários, né? O senhor falou que eles não contribuem Não, INSS. para o INSS. Não seria uma solução viável acabar com esses contratos e convocar servidores efetivos que poderiam contribuir? O que eu posso dizer é o seguinte, do ponto de vista atuarial, já falei isso para vocês aqui, deixei bem claro, né? A senhora também, toda a contratação de estatutário, servidor efetivo, estatutário, ajuda a gente a amenizar o problema. Isso é discutível. Né? Mas, por outro lado, também tem aspectos aí, né, geracionais que, às vezes, o temporário serve para, né, enfim, se é todo estatutário a gente contrata, melhora a nossa situação. Se a prefeitura tem condições de transformar todos os seletistas em efetivos, eu não sei, né? Mas sim, né, até o que aconteceu no último ano mostrou para a gente que, de fato, né, eles ajudam, né, o pessoal contratado. Seria legal? Como? Seria legal? Seria? Não seria o legal? O ideal, né? Seria o ideal. Seria o legal. André, só tem que Legal. deixar claro que às vezes o temporário é para cobrir uma licença. Por isso que eu estou dizendo. Por isso que eu estou dizendo. De fato, acabar Do ponto de vista. Existem necessidades temporárias. Por exemplo, professor de apoio. Mas teve concurso para motorista e agora está tendo outro Porque foi seletivo. chamado todos os efetivos. Então, mas por que não faz outro concurso? Mas não é rápido assim, foi chamado agora, precisa fazer estudo, foi chamado em então, assim, você tem que levar em consideração que os temporários também são para suprir necessidades temporárias, como o caso do professor de apoio. Você não sabe se o aluno tem necessidade de apoio, vai precisar do apoio para sempre. Às vezes não vai, então tem necessidade de ser chamado no efetivo, que é para suprir uma necessidade temporária. Já é um outro esquema. Pelo menos não, exatamente, cada caso é um caso. Mas assim, a questão que ela falou de acabar de uma vez por todas os temporários, não tem como aí. Não, mas pode reduzir. Pode, mas tanto que já reduziu. Eu acho que o que a gente tem de contratado hoje é para necessidade temporária mesmo. Como o caso dos motoristas, todos os efetivos foram chamados. Então aí agora vai ter para do concurso, exatamente. Aí agora abriu um processo seletivo, porque se caso surge uma necessidade urgente, não dá tempo de você fazer um concurso, publicar para chamar. Então você tem que ter. Então, a partir daí tem que se programar para fazer um Mas concurso. como você vai fazer um concurso, não você já ficar tem um fazendo cliente? seletivo atrás de seletivo. Porque aqui, pelo que O eu concurso vejo, ainda é é que mais tem Ele não seletivo ve- é é que o concurso ele não venceu ainda, ele ainda está vigente. E vendo que a lista de servidores a ser chamados já se encerrou, há necessidade de fazer um processo seletivo de cadastro reserva para que, se houver necessidade, a gente já tenha a lista para chamar. Mas mais não rápido tem que o como concurso. fazer um concurso com esse concurso vigente, porque ainda tem bastante gente para ser chamada, né? Se está tendo motorista, não tem. Mas é que acabou a lista. É cadastro reserva. É se precisar, vai chamar. Não quer dizer que vai chamar todos que foram aprovados. Não, o vereador meu já foi. Agora né? Se alguém quiser, se você quiser falar aqui também, fica à vontade. Mais alguma dúvida, pessoal? Colocação? Não? Bom, pessoal, eu fico à disposição de vocês, se alguém tiver alguma dúvida, quiser fazer algum questionamento, agora que vai ser disponibilizado o caderno completo da avaliação, se alguém se debruçar lá sobre ele, pode falar. Nesse caso, então, só foi para apresentar esses números só. Exatamente, nós estamos aqui fazendo a apresentação da avaliação atuarial oficial. Né? Então, a avaliação atuarial oficial é o retrato que nós temos que mandar para o Ministério da Previdência sobre a nossa situação em 31 de dezembro de 2024. Então, isso aqui é o fechamento do ano 2024. Né? O que eu estou mostrando para vocês? O déficit, nós temos o mesmo déficit, né? Praticamente aumentou só 5 milhões. Nós temos um diagnóstico bastante positivo das contratações que foram feitas, foram bastante volumosas, né? Quase 30% ali da nossa massa ali aumentou. Né? E nós temos a possibilidade de revisão dos atuais aportes, como eu coloquei. Então, assim, esse é o fechamento, né, do ano, a avaliação atuarial oficial. Né? Tudo que vai ser feito, tudo
que vai ser proposto, se vai voltar com a discussão da reforma, se não, se vai alterar a lei ou não, de fato, aí é daqui para frente, exatamente, propostas, né? Acho que pode falar. Pode E falar. a última pergunta, Tá eu bom, cara. quero saber se vai haver aumento na nossa contribuição, passar de 14%. Vai passar? Acho bastante difícil. Não tem, inclusive, o Supremo, eu não sei se eles já terminaram de julgar, mas ele estava julgando, né, a inconstitucionalidade de aumentar a alíquota, né, até considerando com o fisco ali. Né, não tem essa. Eu, particularmente, não conheço nenhum município que aumentar de 14. Tem aquelas progressivas, né, que o pessoal está implementando, mas também já caiu por terra, né? Seria inconstitucional. Seria, Existe uma medida, né, preciso falar aqui, né, que a reforma, a 103, trouxe a possibilidade, né, que aí seria sobre os aposentados e pensionistas, aqueles 14% que atualmente, né, é cobrado sobre a parcela que excede o teto do INSS, ele pode ser cobrado a partir do salário mínimo. Né? Isso aumentaria consideravelmente aí a contribuição dos aposentados e pensionistas. Mas isso tem que estar dentro da reforma da Previdência, né? Precisa de uma mudança na lei orgânica lá, enfim. É uma possibilidade que alguns municípios implementaram, né? Alguns estados implementaram também. É a única possibilidade de aumento da contribuição dos servidores aposentados e pensionistas. Não, eu queria falar que você comentou comigo que tem gente achando que a apresentação hoje é uma proposta de reforma, não é? Não. Para ficar claro. Por isso que eu fui bastante cuidadoso em falar da reforma, porque na verdade é algo que, né, não está lá no cálculo, não foi feito ano passado, não tem nada a ver com isso. Né? Não estamos aqui para falar de reforma, estamos aqui simplesmente para aproveitar, apresentar para vocês a situação, né, lá em 31 de dezembro. Né? Eu, como atuário aqui, tenho o dever de falar para vocês que a única medida que temos para aliviar o problema seria a implementação da reforma. Né? Só acaba aqui, passa a ser, eu falei que nós temos 3 partes aqui, os servidores, os vereadores e o prefeito. Né? A discussão é de vocês, né? Por enquanto eu estou fora. Se quiserem que eu faça um estudo, apurando aí, né, os impactos, a melhora, enfim, a gente pode fazer, mas não é o que nós estamos fazendo aqui hoje, nós estamos só simplesmente apresentando o fechamento de 2024, né, os dados que nós enviamos lá para o Ministério da Previdência da situação previdenciária de vocês. É isso. Mais alguém? Eu ia perguntar. Aqueles aposentados que ganham acima do teto do INSS, certo? Vamos dizer, o teto do INSS vamos arredondar para 8 mil hoje. Se tem um aposentado que ganha 10 mil, ele paga 14% sobre 2 mil, ou seja, a diferença é entre 8 mil e 10 mil. Né? Então, todo mundo que ganha acima do teto paga 14% sobre a parcela que excede o teto. Por isso que eu falei para vocês, a reforma da Previdência permitiu, né, dependendo de mudanças aqui na Câmara, na nossa lei, que essa diferença seja a partir do salário mínimo, por exemplo, ou 2 salários, ou 3 salários, né? E aí então a contribuição ficaria muito maior, né? Porque hoje quem ganha 5 mil, por exemplo, de benefício, ele não contribui com nada, né? Passaria a contribuir com, né, de 1.500 ali até 5 mil, então, né, é uma medida bastante polêmica, bastante, né? Mas é possível. Pode falar. Começar a fazer o desconto de 14% nos inativos, vai dar uma resolvida nisso aí. É pequeno o impacto, né? Mas a gente pode, eu não tenho esse estudo agora, a gente pode fazer, né? Mas os estudos mostram. Já faz esse desconto. Faz. O senhor sabe se é 14? É 14. 14? Como é que é? Você quer o microfone aí? Você quer o microfone? Tem um aqui, ó. Só ligar aí. Boa tarde a todos aqui. Boa tarde, né? Bom dia ainda. Bom dia. Bom dia, professor. Bom dia para os servidores dessa reunião.
Me apresento ao pastor que eu fui prefeito aqui por 2 mandatos e vereador antes. Então, esse instituto foi criado, eu, se não me engano, foi em 90, 91, capaz de tarde, eu era vereador. Inclusive, tem ciência presidente da Câmara. Né? Então, é o seguinte, esse instituto, ele transformou numa novela mexicana aqui na nossa cidade. Apesar desse problema de previdência, ele está no mundo inteiro. Infelizmente, a previdência social hoje ele é muito difícil. Inclusive até nos Estados Unidos, que adotam o sistema de previdência particular. Né? Então, eu quando prefeito em 1998, se não me engano, no início ou no final de 98. 98. Eu fui chamado a Belo Horizonte, porque quando a Constituição Federal ela liberou os municípios a criar seus respectivos institutos de previdências, Minas Gerais se adiantou, outro município correu e tal, né? Fizemos várias reuniões, os vereadores, inclusive, que foram que fez o projeto para transformação da nossa Previdência Social em Instituto de Previdência. E eu fui chamado a Belo Horizonte, inclusive pelo secretário do Ministério do Planejamento do Governo Federal, Fernando Henrique Cardoso, presidente da República. E chegando lá, nós estávamos, na época já em Minas Gerais, mais ou menos 400 prefeitos do estado de Minas, né? Porque Minas, conforme eu já falei, eles foram se antecipando muito. Eu acho que deveria ter ficado na expectativa um pouco, né? Analisar melhor. A Constituição foi em 88, eu estou falando, não sei se foi 89 ou 90, já depocou essa criação de instituto. Né? Terminei meu mandato de vereador, em 97 fui eleito prefeito, e eu já comecei a desconfiar desse instituto. É aquela história, né? A esmola, quando é muito, o santo desconfia. Era uma maravilha esse instituto. Aí bati o olho, né? Servidor, então, na época, nós tínhamos mais ou menos aqui uns 200, pouco, nossa, ficaram pouco. Eu era funcionário efetivo, né? Inclusive hoje eu sou aposentado, mas ferveu em cima da gente. Não, porque tem que aprovar, porque são bebidas, e não sei o quê, papapá. E cidade pequena, o senhor sabe como que é. Não tem mídia, não tem nada para ajudar a gente, né? A pressionar, não, isso aqui não pode, isso aqui não pode, isso aqui futuramente, não sei o quê, papapá. Aí lá em Belo Horizonte, nesse curso que eu fiz lá, se não me engano, por 3 dias, quando chegou na vez do município de Monte Belo, o técnico lá, que por sinal era o Augusto Anastasia, e foi governador de Minas Gerais por vários mandatos, ele era secretário do Ministério do Planejamento do governo Fernando Henrique. Ele perguntou para mim, Monte Belo, quanto é o número de servidor de vocês lá? Eu falei, 200 e pouco. Eu falei, nossa, vai largar a mão. Daqui a 20 anos, sei que esse número de servidor hoje já cobriram todos os benefícios e pensões, sei que você não dura mais uns 10 anos, 15 anos. E aí eu peguei e fiquei apavorado, porque, nossa, a gente, conforme eu falei, a gente não tinha vivência do problema ainda, não tinha estourado nenhum problema ainda, para a gente saber como que era. Aí vim embora o presidente do instituto comigo e tal. Eu falei assim, eu fui no INSS, cheguei aqui, fui no INSS Portugal, fiz uma consulta lá, né? Aí conversei com o pessoal lá, assim, uma conversa bem tranquila, bem detalhada. Daí eles falaram, não, você pode parar com isso aí, você vai ter problema. Você não, o Brasil. Porque o que aconteceu? O governo federal, vocês podem ver hoje aí, ele conta com muito recurso para outras coisas,
chamado desvio do FGTS. Estou falando errado? É. Então, aí o governo, Fernando Henrique, apavorou com aquilo e chamou a Ana Sazia, que era de muita competência, e mandou ebolar um projeto. Né? Aí o que aconteceu? Eu fiquei escutando aquele negócio lá, aí eu fui, conforme falei, fui para o hospital, falei, eu quero fazer isso. Eu quero acabar com o instituto lá do meu município, porque o secretário do governo federal falou que daqui uns 10 a 15 anos eu não vou ter dinheiro. Eu não. O município não vai ter dinheiro para arcar com os filhos. Eu peguei e determinei. Hoje que eu estou falando isso aqui, depois de 30 anos eu estou falando isso aqui hoje, porque eu não tive a oportunidade de entrar no Fórum de Monte Belo, numa delegacia, para explicar o porquê que eu estava retendo os recursos. O que aconteceu? Eu falei para o DSF, vocês fazem um projeto para mim e quanto que fica já? Eles mais ou menos lá, tal, né? Fizeram lá, ficavam em 2 milhões na época, para extinguir o Instituto e voltar a ser Previdência Municipal. Do INSS. Aí, parei de fazer os repasses. Aí, dali uns 10, 11 meses, não nem um ano, a Câmara pegou e me notificou, e já logo em seguida abrindo uma CPI. Eu vou aguentar o pau, eu vou aguentar o pau. E eles que vão entender que eu não estou fazendo por outro motivo de não ser, já prevendo isso. Inclusive, eles falam, roubar, etc. Há pouco, há meia hora atrás, eu escutei essa palavra de tempo. Ninguém roubou nada, não. Teve um roubo lá, sei lá, nem sei, um desvio lá de recursos de um funcionário. Mas se ele foi devidamente processado, com recursos de defesa e tal, no final condenado. Eu não tive condenação por isso. Não é condenação. Eu tive uma multa. Que é uma sacanagem, até porque eu não cometi. Aí eles falam roubo. Não cometi roubo, não. Como eu estava aqui em Monte Belo 30 anos. Não, eu cometi um desvio com o prefeito aí, ó. Está aqui apresentando o prefeito. Ele deve cometer desvio no feito todo dia. Agora ele roubou? Não. Roubou não, Ele simplesmente chegou no mercado para comprar arroz e comprou arroz e feijão. Ele tinha dinheiro para comprar arroz. Esse pai. E o prefeito, todos os prefeitos, não daqui de Monte Belo, não, todos os prefeitos fazem isso aí. Desvio de recursos. Mas ninguém está botando dinheiro no bolso, não. Bom, eu acho que tem caso que sim. Então, aí o que acontece? Agora, não vou falar falência ainda do município, porque falência só acontece depois de executar todas as formas de arrecadar. Então, o que acontece? Aqui hoje, o senhor poderia ter para esclarecimento, prefeito, demais funcionários aqui. Até um dia que saiu um comentário que eu fui lá, né, Valquíria, para saber, saber se estava de roubo, né? Então eu acho que deveria expor todos os problemas, que não é só daqui, que vai fazendo o que acontece, isso que esse secretário da Receita, no planejamento, foi que me falou há 26 anos atrás aí. Entendeu? Isso é um dos fatores. Não tem contribuição. E outros detalhes. Quando foi feito o Instituto, todos, por isso que eu falei que era uma maravilha, não tinha nem jeito da gente sair na rua para provar. Todos os funcionários, passou a usufruir de todos os recursos que esse Instituto proporcionava aos adversários. E não chegou ninguém e falou assim, vamos parar com isso aí, porque vamos dar uma carência aí de uns 5 anos, de todos os benefícios que os funcionários foram incluídos. Vamos dar uma parada, o senhor sabe disso. O senhor sabe que devia ter acontecido. Não aconteceu. Aí consequentemente, por esse detalhe, desse um dos detalhes, teve um outro, eu fui afastado. Aí, todos os políticos da cidade, da oposição a mim, eles pegam isso como boi de piranha. Tudo é o Ronaldo Teixeira. Tudo é o Ronaldo Teixeira. Roubou do INSS, Ronaldo Teixeira.
Você entendeu? Sempre que teve mais administrações que cometeu algum desvio de finalidade. Não é? Não. Desvio de finalidade. Né? Pegou o dinheiro no momento que estava apertado, aplicou nisso aqui. Né? Isso é normal o prefeito fazer. Senão como é que o prefeito vai governar? Não, ele não precisa do prefeito. Se o prefeito for só para fazer o branco no meio dele. Não precisa. De vez em quando. Dá uma parte para a senhora. Então, não era crime, então por que você ficou inelegível? Não foi por isso? Mas então? Não, mas não é senhora. Não foi que alguém roubou, não. Isso não caracteriza que alguém roubou, não. Pois é, mas... Porque, inclusive, até eu dou liberdade para a senhora sair daqui agora. Sair daqui agora. Não, tu só pergunta. Não. Eu quero só explicar para a senhora como que é o problema. O tanto que é a minha tranquilidade. Eu dou liberdade para a senhora aqui tem vários escritórios de advocacia aqui, na avenida aqui. Eu dou liberdade para passar num escritório desse, botar o advogado que vai dobrar, e lá por fora, falar, olha, eu quero o livro de sentença do Ronaldo Teixeira, né? O advogado. Por que você ficou inelegível, então? Porque tem a lei das inelegibilidades. E a lei das inelegibilidades, ela tem várias formas. Tem o prefeito, o cidadão, um vereador, ele tem várias formas de ficar inelegível. E tem a lei do Código Penal. Isso dá a lei. Agora, nas leis, quando é Código Penal, até determinado ponto, você pode fazer assim, 2 anos, não sei o quê, de detenção. Mas como você caiu na lei de aquele tempo ser menor do que um tempo de detenção, você tem a liberdade, a sentença, pelo juiz você vai ficar sem detenção. Você vai só cumprir uma pena lá, uma pena de custódia. Uma pena de custódia, você entendeu? Então aí, só que eu caí numa lei da inteligibilidade, apesar que aqui não é o assunto, né? Não é o assunto, mas para mim não tem problema, eu explico. Então, eu estou só falando porque você perguntou por quê, eu sou obrigado a responder. Senão você vai falar, olha, o homem não teve resposta. E não é isso que acontece. Na verdade, você teria que pegar um advogado e conversar direitinho com ele, um advogado que tem somente intenção de esclarecer o fato para você. Só isso. Agora, se o advogado for deturpar a coisa pelo lado político, aí fica difícil. Né? Aí se torna política aí corriqueira do município. É isso aí. E eu todas as vezes que eu candidatei, eu fui pego pelo pessoal que saía do mercado política. Tem coisa irregularmente? Tem, tá aqui, ó. Estou falando. Outro muito forte aqui para a senhora me agora. Entendeu? Agora, falcatrua, tem que ter falcatrua igual mesmo, fraude. Mas por qual motivo o senhor não fez o repasse do IPSEM? Hein? Por qual motivo? Por falta de recurso. Espera só um minutinho. Para mim terminar o assunto. Na época, quando eu fui defender, eu contratei uma perícia, o Amadeus Zeifundo, lá de Buxupé, não foi Amadeus Zeifundo, não. Eu sei que eu contratei uma perícia para fazer a perícia dos autos, aonde que eu tinha mandado o dinheiro. O judiciário contratou o perito dele para acompanhar aquele meu, aonde eu tinha mandado o dinheiro. Né? Conclusão. Eu falei para a senhora ali, pode ir lá no forte. Você tem alguma condenação lá do Ronaldo Teixeira por não ter passado. Senhora Valquíria, por favor, nós não estamos dentro da Constituição, queremos saber o que vai melhorar para nós como servidores. Não. Deixa eu te falar, velho. Eu estou, desculpa, falar eu vim aqui, eu costumo sempre vir na reunião, como servidor, não dou palpite, nada, tal. Ronaldo, e teve o repasse desse dinheiro que deixou de repassar na época? Sim. Que é importante. Sim. Para ver se não teve prejuízo nessa questão. Inclusive várias câmaras, né, ao longo desses 20 e tantos anos,
aprovou aqui, eu não sei quantos projetos de repasse por falta de repasse. Você entendeu? Com juros, correção, multa. Entendeu? Então, o município hoje, nessa situação que está, o prefeito acho que deveria aprofundar nisso aí, para poder ter uma resposta respaldada, né, tecnicamente, para poder acabar com essa novela mexicana. Você entendeu? Poderia ver quais foram os fatores, até eu sugestiono para o nobre professor ali, fazer um levantamento de quais as causas. Eu acho que deve ter no mínimo umas 10. Bom, para não alongar mais, até não era de estar aqui explanando essa pequena explicação, e até não tem muito o que falar, né? Coisa pouco, para quem entende, coisa pouco. Então, isso aí deveria ser um levantamento certinho, porque o principal desse instituto para mim é o natimorto, né? Uma expressão até forte, mas é o natimortismo. Você entendeu? O que é esse natimorto? O instituto nasceu morto, sem previsões, porque era uma coisa nova, né? Ninguém tinha essa bola de cristal que era uma beleza por aí centenas de anos. Né? Eu só fui perceber, não falei que eu tenho essa estrela, não. Quando eu entrei de prefeito em 97, né? O Instituto foi criado em 91, eu comecei a perceber aí, a gestão, o prefeito quer fazer isso, a primeira coisa que ele tem que olhar é as leis, é o Instituto, é o dinheiro para isso, é o dinheiro para aquilo. Aí o prefeito começa a cometer um desviozinho. Eu tenho dinheiro para comprar um arroz. Não, eu estou achando engraçado, porque ali tem uns técnicos ali, e até hoje, vocês até me surpreendem, não sabem o que é a palavra desvio. Quando o prefeito começa um desvio de finalidade, aquilo, se o prefeito, meu amigo, vou te dizer uma coisa para você, se o prefeito falar, o prefeito do Brasil, qualquer prefeito do Brasil que cometeu uma finalidade, ele para mim é disciplinado. Como que você fez o orçamento? Eu vou pegar o orçamento de 2025, o rapaz que deu uma risadinha ali, eu vou pegar o orçamento de 2025, né? Se for a respeito do que eu estava falando, desculpa, eu vou acompanhar o orçamento então. Vou acompanhar o orçamento, linha por linha. Se o prefeito vai aplicar o orçamento feito por ele, 2024, que foi eleito, e hoje está no cargo, eu vou acompanhar esse orçamento. Você fez 100% do orçamento, não vai fazer nem 50%. Nem 50%. Eu sei, está todo mundo cansado aí. Vocês desculpam, é porque a primeira vez, meninos, que eu tive em 42 anos de vida pública, eu entrei, não é que eu sou novo, não, mas eu entrei novo. Então foi a primeira vez que eu tive uma oportunidade. E por acaso, eu não vim aqui, vou dar show na rua. Não, fique pra cá. Eu já estava quase indo embora. Bom, gente, é o seguinte. Então, eu conselho do prefeito, então eu vou fazer esse levantamento e dar uma corretada nesse prefeito. Esse aqui fez, esse aqui fez, isso aqui aconteceu, isso aqui aconteceu. Né? Para a gente poder acabar isso aí. Gente, então, muito obrigado a vocês, agradeço. Pena que tem poucas pessoas, e leva isso aí, não leva mais política, não. Política pronto, amanhã não é mais. Entendeu? Leva isso lá política, não. Viu? Gente, um abraço, tudo bom pra vocês. Gente, bom dia. Faz pouco tempo que eu sou servidora pública aqui do município de Monte Belo, né? Sou efetiva. Eu acho que essa reunião de hoje, a gente precisa resolver o que realmente a gente tem que fazer para salvar a aposentadoria da gente. Entendeu? Então, eu acho que o assunto é esse. Eu não tenho nada contra o Ronaldo, nada contra o Clebinho. Aqui, política, cada um faz o seu. Mas eu, como funcionária pública efetiva, igual está todo mundo aqui esperando um resultado de alguma coisa, eu acho que está na hora da gente resolver isso. Então, a gente pede para os vereadores aqui presentes, né?
para que eles possam levar alguma coisa para a Câmara para tentar reverter isso. Eu sei que todo mundo vai puxar para o lado de todo mundo. O aposentado não vai querer tirar dele. O efetivo não vai querer tirar dele. Mas como que a gente vai resolver isso? A gente tem que resolver de alguma forma, porque a gente quer aposentar. Então, eu acho que o que os vereadores devem fazer, o vereador deve fazer, aqui já foi falado, sobre a extinção do IPCENS. Não vai ter. Não vai ter porque todo mundo vai perder. Né? É um plano já falido, ou se foi falido, ou se vai falir, nós não estamos aqui, nós não queremos isso, porque a gente quer aposentar. A gente quer os nossos direitos adquiridos. Eu saí do INSS, agora eu estou no IPCEN, e eu vou querer aposentar. Então, acho que todo mundo tem a chance. Então, a gente precisa fazer o quê? Ver com os vereadores que estão aqui, qual que é a proposta que vocês têm para ajudar a gente. A gente vai fazer essa reforma como? Vai sair como isso? Entendeu? Então, assim, a gente tem que lutar por isso. Então, eu queria perguntar para os vereadores que estão aqui, para dar um parecer para a gente. E, assim, de ver uma forma, aqui a gente não está para cobrar de ninguém, nós estamos para resolver um problema. Ô, Dani, pode vamos devolver a pergunta para você. Você tem alguma sugestão? Não. Se eu tivesse, eu viria aqui com uma sugestão. Por isso que tem os vereadores para a gente saber deles. Peço desculpa se eu fui grossa em algum momento, porque eu não vou ter que dar resposta para ninguém. Eu tenho uma sugestão. Ô, gente, deixa eu só falar uma coisa. Eu acho assim, eu posso até ter uma sugestão, acho que todo mundo tem uma sugestão, porque hoje sugestão dá até assunto que a gente não entende nada, todo mundo tem uma sugestão. Então, se for ver, eu tenho uma sugestão, mas eu acho que não cabe a mim, porque eu acho que eu não tenho esse suporte, eu não tenho essa capacidade para resolver um assunto tão delicado como esse. Ajuda ela no projeto, então. Não, peraí, sim, não. Eu não estou cobrando os vereadores resolver isso. Eu estou cobrando, vocês estão entendendo o que eu estou falando? Deixa eu falar um pouquinho. Não, eu estou... Não, ô Dani. Eles têm toda uma forte, Ô Dani. Exato, é isso. A gente está falando por quê? Porque hoje em dia, quanto que os aposentados hoje, eles saem da folha deles para ajudar na aposentadoria? Dani. Quanto? Então, assim, eu não estou falando, porque vai mexer no bolso, o povo vai cair em cima. Então, vamos ser bem honestos. Mas a gente precisa também. Porque quando foi a aposentadoria de todo mundo lá atrás, as pessoas aposentaram por valor, elas tinham apostilamento que hoje nem existe mais. Então, como é no INSS, você recebe tanto, você tem tantos porcentos para tirar do funcionário, é pelo tanto que ele recebe. Tem gente aí recebendo muito. Será que não pode tirar um pouco, fazer essa proporção e todo mundo contribuir para que todo mundo consiga aposentar? Então é isso. Então a gente tem que estudar isso. Eu não estou cobrando de vereador vir cá e dar uma solução. Tanto é que eu também não tenho. Mas eu acho que está na hora de todo mundo se juntar. E quem que pode ter, que tem advogado, que tem esse recurso? Os vereadores. Então eu estou pedindo uma ajuda. Então assim, eu acho que todo mundo tem que chegar nesse consenso e ver como é que vai salvar isso. Só isso. Não, mas a gente já... Ô Dani, Dani, o que você falou certo, não falou nada de mentira, mas eu e muitos vereadores, nós entramos, tomamos posse agora em janeiro, né? Eu não conhecia a história do Instituto, né? Na realidade não conheço, mas eu acho porque, igual o professor falou, que essa reunião não é para acertar isso, foi simplesmente uma demonstração do que vem acontecendo com o IPCEN. Isso que ficou claro para todos nós. Mas agora, junto com o prefeito, nós vereadores, e vocês servidores, o que nós temos que fazer? Marcar uma reunião, o prefeito vai trazer para nós a proposta dele, e nós, vocês servidores, nós vereadores, vamos sentar com o assessor jurídico e tentar chegar no melhor porcentagem de censo melhor. Porque senão nunca a gente vai olhar. O que você falou, tá, o prefeito não vai abrir mão. O servidor aposentado também não quer, que eu acho que ele contribuiu muitos anos. Vocês, servidores que estão contribuindo agora, vocês também não podem ir muito lá em cima. Então vai ter que ter um meio termo. E a hora que tiver o meio termo, esse projeto for, ele não vai ser nunca 100%. Mas se ele for uns 70%, 80%, alguém vai ter que pagar. Para não ter problema no futuro. Agora, jogar pedra num, jogar pedra no outro, não vai resolver.
Quem gosta de coisa antiga é museu. Problema antigo tem que ficar lá para trás. E nós temos que tentar resolver isso da melhor maneira. Mas resolvendo é isso. O prefeito vai trazer o projeto antigo, ver se pode melhorar. Nós vamos marcar uma audiência pública, trazer pessoas que entendam do assunto, o que nós podemos melhorar para todos. Eu penso que é desse jeito que vai fazer, senão nós não vamos resolver. Não, e só para terminar aqui o que eu estou falando, por que eu pensei dessa forma? Eu pensei dessa forma porque não vai adiantar. Nós vamos ter que sentar e resolver. Por quê? Eu não entendo do Instituto, eu estou entrando agora, eu sou um bebê perto disso tudo que todo mundo já viveu. Mas pelo pouco que eu estou vendo, é uma conta simples de matemática. Então, nós vamos ter que fazer. Vamos ter que fazer, porque senão todo mundo vai sair perdendo. Né? Então, a gente está na hora de ver o quê? Se precisa realmente, não votar por política, não. Votar pelo bem do servidor. Você entendeu? Porque agora a gente é novo aqui e a gente merece isso, porque a gente dá o suor todo dia. Né? Então, eu acho assim, os aposentados merecem, a gente merece, todo mundo merece. Né? Então, ter uma aposentadoria digna. Então, se for preciso tirar dos aposentados uma porcentagem, não precisa ser muito, mas porque ele deixou claro aqui que a porcentagem de gente de aposentado e o que contribui hoje, a conta não bate. Não bate. Então, não precisa ser muito expert para isso, não. Qualquer um está vendo essa conta. Mas eu acho de hora de sentar e resolver. Né? Só isso. Gente, obrigada, desculpa. É isso mesmo. Sabe, é para nós, eu estou tendo colegas aposentadas aqui, e nós viemos aqui para ver o que aconteceu ano passado. Nós estávamos cansados de saber que o nosso sangue não vai bem das pernas, né? A gente sabe, todos os institutos passam por isso. O que passou, passou, o que é velho, deixa lá para lá, e vamos viver da agora para frente, resolver o nosso caso. É o que eu penso. As minhas colegas que são aposentadas, eu, particularmente, não me importaria de se descontasse os 14%. Por quê? Eu prefiro tirar um pouco de mim hoje, que eu já paguei por isso, né, para aposentar, igual a Marina bem falou, né? Será que é justo? Justo não é, mas é a realidade do mundo, nem dentro do Brasil. O mundo está ficando velho. Nós estamos tendo muitas pessoas inativas e poucas ativas. Nós estamos quase alcançando o mesmo patamar, né? Então, por isso está acontecendo isso com todos os institutos, né? Com tudo. Então, o que a gente pode fazer? O Estado já desconta os 14%. Todos os funcionários... O Estado de Minas Gerais já é um motivo para a próxima reunião trazer e discutir com os demais. Eu já pesquisei muito. Até quando? Ô Marina, só que até quando eles fizeram a proposta lá no Salãozinho, ano passado, para fazer a reforma, eu fui contra na hora, falei, não, mas nós já pagamos. Só que a gente, às vezes, nós já pagamos, é injusto pagar de novo, mas eu prefiro receber menos 14% do que depois acontecer de passar pelo INSS, dar problema, fechar os nossos institutos, né? É uma conquista do município esse instituto, né? É uma conquista do município esse instituto, como o nosso antigo prefeito ainda falou, né? É uma conquista nossa, né? Então nós não podemos deixar ele morrer. E se, sabe o que eu tenho medo? Eu vou expor aqui para vocês, assim, bem claro. Eu tenho medo, eu paguei, né? Eu trabalhei 30 anos, me aposentei. E eu tenho medo, de repente, acontecer o que aconteceu no estado de Minas Gerais, que os funcionários recebiam parcelados. Porque não tinha união, não tinha como pagar eles. Então eu prefiro receber menos, mas poder contar com aquele salário todo mês. Esse mês mesmo que deu um atrasinho no salário, eu já fiquei apavorada. Por quê? Desde que falou da reforma, eu tenho medo. Gente, aí fala assim, a prefeitura é obrigada a pagar, o Estado é obrigado a pagar. É obrigado, mas se não tiver dinheiro, vai pagar por quê? Não é, gente? E quando vai pagar? Eu quero ter pouco, nem que seja mais pouco,
Mas todo mês ali, o dia certinho, tá ali, pronto, eu passo minhas contas, meu cartão vai passar, eu estou tranquilo. É isso que a gente tem que fazer. Às vezes, gente, é a minha humilde opinião, às vezes eu falo, dá muito ibope, mas eu queria falar assim, que a gente tem que resolver o nosso caso. Né? Hoje nós não viemos aqui para resolver nada, nós viemos só para ver a situação do Epicem. É isso, Valquíria? Então, é isso. Mas já que a gente está aqui unido, vamos propor, a gente pode reunir os funcionários, fazer uma proposta de reforma, os vereadores fazem outra, o prefeito faz outra, e a gente entrar num consenso. Briga agora não adianta de nada. Nós queremos o nosso instituto e queremos o nosso salário. Vocês concordam? Vamos fazer uma reunião dos aposentados, né? Vamos fazer, os ativos podem fazer uma reunião para ver o que eles podem ceder, né? E nós vamos ceder um pouco, os aposentados, os ativos cedem um pouco, e no final a gente vai dar tudo certo. Né? Porque estresse é bobagem. Olá, pessoal. Bom dia ou boa tarde a todos. Só fazendo uma consideração aqui. O que está acontecendo? Nós já fizemos um repasse já para o Epicem de 2 meses de R$1.300.000. 658 mil a cada mês que passa por recursos próprios. O que acontece com isso? Isso impacta na saúde, na educação, em diversos serviços, né, que a prefeitura tem que prestar. Então a preocupação é muito grande, até inclusive, não vamos tocar nesse assunto, não é para isso aqui. Nós não pensamos na política quando apresentamos um projeto, né, de reforma. E nós não pensamos nisso, porque politicamente foi muito negativo para nós. Mas nós estamos indo apresentando propostas, tentando resolver o problema de vocês. Entendeu? Só que o intuito não é prejudicar ninguém, não é fazer coisas que não são, que prejudica o aposentado e também o ativo também, porque o ativo do aposentado. Então, o intuito é resolver esse problema mesmo. Eu acho que essa discussão vem muito a calhar. Tem que apresentar, vocês têm que estar cientes do que está acontecendo no município. E quer dizer que a gente está aqui justamente para isso, para discutir, para tentar chegar a um consenso, entendeu? E realmente vai ter que cortar na carne mesmo. Tem que fazer uma mudança, tem que trazer um projeto para tentar amenizar isso, principalmente, porque temos que fazer alguma coisa, entendeu? E nós já propusemos, né, a reforma e não foi passado na Câmara, né? A gente, cada um tem seus motivos, não quero entrar nesses detalhes. Mas você lembra aquele dia lá no salão, a pergunta que eu fiz para o técnico que estava fazendo análise? Se a gente colocar nas costas do servidor mais essa responsabilidade de contribuição, vai resolver o problema do Epicem? O senhor lembra? Ele falou não. Então... Vereador, mas assim, tudo nós temos que tentar. Porque na realidade nós estamos no beirado do poço. Ou alguma coisa é feita, ou a gente consegue fazer, porque se analisa para você ver, R$658.000 por mês do recurso próprio, que estaria investindo em todas as secretarias do município. É muito dinheiro, gente. Isso aí é uma coisa que é inviável estar governando dessa maneira. E apesar de que, eu quero só fazer uma outra colocação aqui, nós não trabalhamos com desvio, não. Nós trabalhamos dentro da legalidade, a gente tem... preza por isso, entendeu? Agora essa maneira que, como vocês, o ex-prefeito falou aí, não é a nossa maneira de trabalhar, não. Nós trabalhamos justamente com o mais transparente possível, entendeu? Dentro das leis, né? Somos fiscalizados pelos vereadores, né? Por vários órgãos aí, não é dessa maneira que a gente funciona, não. Se outros funcionam de outra maneira, isso é problema de cada um, mas a nossa maneira é diferente. Só isso, a reunião não é justamente para isso, é para vocês terem consciência da situação real, né, que está acontecendo e pensar, sentar todo mundo, tentar entrar num consenso da gente estar resolvendo esse problema. Politicagem aqui não vai levar a nada, eu acho que o mais importante é a vida de vocês, porque eu estou no cargo de prefeito, mas é transitório, daqui 3 anos eu não estou mais, entendeu? Agora a vida de vocês, a aposentadoria de vocês, isso aqui tem que ter garantia, tem que ser uma coisa
séria, não é brincadeira e não é politicagem. Eu acho que tem que ser assim. Eu queria saber, naquele estudo anterior não tinha levado em conta o impacto dos novos servidores, né? Agora tendo esse novo, já tendo em quadro novos servidores, vocês têm previsão de fazer um novo estudo para poder saber se dá para amenizar dentro daquela proposta alguma coisa, para melhorar, para poder, que nem a Marina falou, chegar nesse meio termo? Não, sim, tudo que é, eu estou comentando com vocês, tudo que vem a somar e contribuir com o Instituto é viável e vai diminuir no impacto que tem na dívida, entendeu? Mas agora eu acho, só para vocês verem o tanto que é certo, eu perguntei que eu acho que a gente não conseguiu entender. Hoje nós teríamos que ter 150 e tantos milhões, nós temos 12 milhões, entendeu? Mas tudo que vem a somar vai com certeza impactar, né, para que diminua esse repasse, tudo isso. Então isso é muito importante. E tem em vista, assim, um novo estudo, alguma coisa, ou não fez estudo ainda, não está fazendo ainda? Sim, todo ano é feito, né? O atuário tem que ser feito para ele passar como está a situação do Instituto. Eu digo assim, para poder saber, dentro daquela proposta que tinha feito lá atrás, melhorar ela, entendeu? Não, isso aí, Léo, na verdade a gente fala assim, tem que ter pessoas especializadas, né? Para saber o resultado positivo ou não que vai ter. Então isso é muito importante. Mas não adianta a gente tentar falar, não, isso aí vai impactar, vai aliviar mais a questão de tempo de aposentadoria, questão de contribuição. Eu acho que aí teria que ser uma pessoa mais conhecimento técnico, né? Pessoal, bom dia a todos, obrigado. Nós gostaríamos de agradecer a presença de todos e a cada quadrimestre acontecem também as audiências públicas e a gente vai sempre estar divulgando para vocês estarem cientes da realidade do Instituto por períodos menores também. Fica esse convite aí, que geralmente a gente marca, não aparece quase ninguém, a população está diariamente inteirada e nós vamos trabalhar em cima de soluções, que hoje a gente apresentou aqui a situação, os problemas e estamos à disposição para qualquer dúvida. Muito obrigada a todos e um bom dia.